Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Quero convidar você a deixar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho de notificação e se quiser ajudar através do Pix, tá? Você pode ajudar, tá? O Pix é robson.rr, desculpa, corrigir, robson.rmt, tá? Arroba gmail.com. Mais uma vez, robson.rmt arroba gmail.com, tá? Esse é o Pix. Você que deseja colaborar, quer ajudar, quer... A gente faz isso, sabe, pessoal? Porque a gente quer melhorar o canal, mas essa é a realidade. Tem canais aí com 200, 300 mil inscritos e estão pedindo Pix, né? Sem imaginar. Então, se não é fácil para esses canais manterem as suas atividades e convenhamos, né? Eu vi aí um canal de um youtuber que ele falou que precisava de um ajudante lá na cidade dele e já tinha colocado uma placa de anúncio na porta da casa porque ele pagava R$ 4.000 para a pessoa ajudar ele lá no canal dele. Então é sinal que esse canal recebe uma remuneração muito boa, né? Recebe uma monetização boa. Então o YouTube ele é injusto quando, né, ele estipula que a partir de 1.000 e não sei quantas horas está para dar para monetizar, né? Lamentavelmente, né, os canais mais sérios custam a chegar a isso aí, né? Eu vi a luta de muitos canais aqui para chegarem aonde chegar, né? Muito bem. Então, quando a gente aqui no canal estamos falando, né, e a gente faz uma abordagem falando que tá, Elohim, Anunnaki, Arconte são as mesmas, tá? São os mesmos entes, são as mesmas entidades. E quando a gente diz que Jeová, Javé, né, é o mesmo Enlil e o mesmo Yaldabaoth, ninguém tenha dúvida disso, porque, em primeiro lugar, é preciso a gente entender que os gnósticos, e exatamente os gnósticos do primeiro século do cristianismo, faziam a assimilação de Yaldabaoth com o Deus do Antigo Testamento, o Deus hebreu. Então, vamos ficar cientes disso. Então, se o Deus hebreu, Javé, segundo os estudiosos das tabuletas da Suméria, tem semelhança com o Enlil, então não tem por que fazer questionamento, tá? Agora, eles não são os únicos seres, mas eles são os seres originários ali, né? Eles se originam ali, né? Como diz o John Lage, eles são seres que estão intrinsecamente ligados ao nosso sistema solar, ou ao nosso sistema Terra, que é melhor. Eu gosto de usar esse termo, sistema Terra, porque ainda que esse pessoal digam que nós estamos vivendo do delírio de dizer que a Terra é o centro, olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. A fantasia é o que eles anunciam, falando de uma Terra girando a 1.666 km por hora,
né, que o Sol está explodindo um monte de não sei o que e tal. Hoje, com a facilidade que pessoas independentes têm de fazerem pesquisa, a gente já pode vislumbrar muitas coisas por aí, né? Muitas coisas que mostram que, de fato, o Sol não é isso, entendeu? E, infelizmente, delirantes estão eles, que estão presos nessa matrix e, claro, ganham muito dinheiro para repetir essa mentira. Né? Vocês não pensem que esses caras não ganham dinheiro para repetir essa babolice, né? O dinheiro só cai lá na conta deles dos projetos, do que eles vão fazer, porque eles repetem a história. Né? Os poderosos, a elite governamental, que não são os presidentes de países, que são mero fantoche, e eles controlam, então a finança só cai. Vocês têm que falar o que a gente quer que vocês falem. Né? Então é isso. Né? Agora, é bom a gente saber que não existem só seres. Os seres não são em si mesmos maus. Né? Porque mesmo os daimons da cultura grega em si, eles poderiam ser éticos ou não éticos. Tá? Então você não tem que dividir os seres por aparência ou fazer julgamento deles baseado nos humanos. Tá? E aí você também não pode dizer assim, eles são bons ou são ruins. Não. Essa classificação vai depender muito de como, tá, eles verão ou reagirão diante de uma ação, né, que possa parecer nociva a eles e ao sistema, e se ameaçar a vida em conjunto, tá? Porque nós não temos que pensar só na nossa vida, ok? Tá? Então, dito isso, né, eu tenho aqui eu vou ler aqui para vocês um texto muito interessante, que é um texto que fala sobre exatamente aqui. Eu vou ler aqui numa página do Enki Renteria, ele é espanhol. Né? Então, ele falando sobre o título do texto é Nada é o que parece, o culto a Saturno. Nesta contribuição falaremos sobre um dos cultos mais antigos da história, aquele que, segundo diversas suposições, poderíamos assimilar como o mais antigo de todos e que, inconsciente, o ser humano continuou a adorar de diferentes formas e nomes na história da humanidade. O culto ao Sol Negro, tá? Saturno, também é conhecido como Sol Negro. Tá? E tem você sabe o símbolo do Sol Negro, né? Pois é. Ao longo dos séculos, Saturno acabou sendo o deus mais adorado da antiguidade e ainda hoje continua a ser adorado igualmente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Não é novidade nenhuma. Você que acompanha esse canal sabe. Tá? E não adianta te querer deixar de fora hinduísmo, não sei o que, outras. A coisa é bem mais ampla. Tá?
eles, em determinada cultura, eles se revelavam com um nome, na outra cultura com outro nome, na outra cultura com outro nome. Enfim, tá? Eles são os mesmos seres e fazem o mesmo tipo de controle. Não existe religião no mundo isenta do controle desses seres. Tá? O Sol Negro de Saturno é um conhecido, é mais conhecido pelo termo inferno ocularis. Tá? Inferno ocularis, do latim. No século XVI, era o símbolo da iluminação e ensinava-se no círculo secreto que ele, Saturno, viu o conhecimento de seu pai, o Sol. Tá? Ele viu o conhecimento de seu pai, o Sol. No culto egípcio, era o olho que tudo vê. Tá? O olho de Horus. Pois, em perspectiva, parece um olho dentro de um círculo. Eu já mostrei aqui também. O cubo preto está relacionado com o culto de Saturno, Sol Negro. O Kaaba, o cubo negro gigante do Islã, é um exemplo do mesmo culto, tá? Onde os muçulmanos se reúnem, formando círculos concêntricos para orar, representando o cubo para Saturno, e os homens em círculos para seus anéis. Saturno adora. Saturno, aqui diz assim, né? Os judeus também adoram Saturno. Tefelim é um dos preceitos mais importantes do judaísmo. Consiste em duas pequenas caixas pretas de couro unidas com alças para poder segurá-la ao corpo. O símbolo antigo do planeta Saturno é baseado na letra grega do alfabeto grego Eta, tá? Juntamente com uma cruz cristã. Tá? Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da fera, pois o número é de um homem. Apocalipse 13:8. Então, como vocês estão vendo, né, o Saturno é descrito também como cubo negro, Sol negro, cubo negro, tá? Porque ele tem a ver com Horus. Tá? Ele tem a ver com Cronos. Tá? O controlador do tempo cronológico. Ok? E é fácil associar isso, é fácil entender isso, basta você fazer uma pesquisa. Então, quando os gnósticos diziam que o demiurgo chamado Idabaoth estava no sétimo céu, o sétimo céu ou sétima esfera é a esfera de Saturno. Tá? Preste atenção nisso. Tá? Então, as pessoas, se elas não acordam para ver o que está acontecendo, né? Veja a palavra, o Shabat é dedicado a Saturno, porque é o sétimo dia. Cada dia da semana é controlado por um, certo? O sábado, Saturno é filho do Sol, e na segunda é a Lua. Então, vocês entendem como é que é organizada a nossa sociedade, o nosso calendário, a adoração a esses seres de maneira velada, com outros nomes, dando a ele nomes diferentes. Tá? E todos eles são seres alienígenas. Todos os deuses são seres alienígenas, à exceção da fonte. Por quê? Porque ela existe por ela mesma. Tá?
ok? Então, é preciso a gente entender isso. Eu falei no outro vídeo, inclusive eu não sei se eu tenho o desenho aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês, né? Exatamente isso aqui, ó, tá? Olha aqui. Eu vou colocar aqui, olha aqui. Ontem eu mostrei isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Yaldabaoth, Saturno, tá? Certo? Aí vocês vão ver que a Terra está aqui, ó, numa teia, no emaranhado dentro de um triângulo, porque nós vivemos num mundo tridimensional, tá? Então nós estamos num mundo tridimensional, tá? Nós não conseguimos nem sequer ir para a quarta dimensão e o Sol está bem aqui, ó. Ok? O Sol está bem aqui. Aí você pergunta assim, bem, Rod, tem alguma coisa errada aí. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, não tem nada errado aqui. Aqui, ó. Vocês observaram como é que esse triângulo aqui está todo marcado? Observaram? Com que se parece essas marcas no triângulo? Essas marcas parecem com as marcas da Lua, das crateras da Lua. Então o que é que nós temos? Saturno, Lua, Terra e Sol. E esses seres, tá? Todos estão exatamente dentro dessa esfera. E é aqui que o Saturno, o Yaldabaoth, Javé, Jeová, Alá, Abraham, é esse ser aqui que está no controle de, né, Saturno, Lua, Terra e Sol. Então, veja, e por que a Lua está formada numa forma de triângulo? Porque ela é tridimensional. Né? Nós vivemos num planeta tridimensional. Tudo que a gente vê para ir para fora, gente, são distorções da realidade. Tudo que está sendo visto aí fora, né, nos céus, são distorções. Tá? São distorções da realidade. Né? Então, quando você entende o que é o que significa a Matrix, você entende o que é que o filme quis dizer quando ele disse, olha, a Matrix está em todo canto, está em todo lugar, está aqui dentro dessa sala, está aí aonde você está me assistindo. Então a Matrix, ela é algo vivo, tá? Ela é mais do que um simples programa de computador, ele é um programa biopsíquico biológico, psíquico, biológico, bioquímico, tá? Biofísico, e está associado a isso aí ao controle do nosso DNA. Ok? Então você está percebendo aqui qual é essa relação, porque né, a gente vê que tem muita gente, né, que, bem, então o Deus, né, eu vou ver aqui, eu vou pagar algumas imagens aqui para não sobrecarregar, tá? Então, quando você vê essa imagem aqui, você percebe que Saturno está aqui, tá? A Terra está aqui, a Lua, tá? A Lua, tá? Terra, Sol. Então ele está no controle de toda essa aqui. Então, por sinal, esse final de semana o Saturno estava
bem dentro da casa de peixes, né? Porque essa roda do zodíaco, ela gira, tá? Então, quando eles vão girando, esses planetas aqui, o que é que acontece? Eles vão passando por cada, certo? Cada zodíaco, cada símbolo zodiacal. Então, Saturno vai girando, ele chega até Peixes. Tá? Então, ele fica localizado na casa de Peixe. Tá? E isso tem toda uma simbologia. Por isso que eu falei no vídeo passado que Saturno também tem a ver com Satã, com Satã. Né? Eu vou mostrar aqui talvez uma imagem para fazer uma clara amostra disso aqui, gente, porque é muito interessante você ver isso aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou dar uma diminuída aqui, eu vou baixar aqui. Né? Eu vou dar uma coisa aqui para vocês verem, ó. Então, assim, ó, aqui, ó, Jeová, Javé, vocês talvez não consigam ler. És Satanás, és o diabo. Então, está em Isaías 13, 5, 7, tá? Ele aqui, que o pessoal chama de Jeová, Javé, é o mesmo Satanás, é o mesmo diabo. Ok? Então, é ele que está aqui, ó. Certo? E aí você também vai perceber uma outra coisa interessantíssima. Né? Vamos lá. Vou pegar essa imagem aqui também muito interessante. Olha aqui. Tá? Você está vendo que há um ensino, né? Eu vou mudar aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último chakra, chamado chakra da coroa, tá? Chakra da coroa. Então você vai entender isso aqui, ó. Os cabalistas sabem disso. O último chakra que é o Keter, coroa. Né? No livro ele é chamado de a grande cabeça. Ok? Então, quando você vê essa figura aí, que os hindus e outros, né? O nosso corpo ele tem 7 campos de energia que formam matoros, né? Que equivale, segundo alguns, aos 7 corpos. Ok? Então existem 7 chakras equivalendo aos 7 corpos. Né? Então vamos supor que você colocasse assim, ó. Né? Vamos dar um exemplo, né, de que o último chakra aqui tem a ver com o quê? Com Saturno. Tem a ver com Saturno, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que é o seguinte. Tá? Alguns dizem que isso aqui tem a ver com o Sol. Não é? Mas se você pegar, tá, o 7º chakra, se você contar daqui para cá, o 7º é aqui. Mas se você contar daqui para cá, que é o correto, porque tem a ver com
com a... Tá? Então, nós teremos aqui Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, Lua e Sol. Tá? Porque se você começar bem daqui e disser assim, não, aqui é Saturno, Vênus, Júpiter, tá? Mercúrio, Marte, tá? Lua, Marte, né? Lua e Sol. Você poderia dizer assim, então o Saturno começaria aqui. Mas não é essa a realidade. A realidade é que você, Saturno está aqui no controle aqui, ó. Tá? Ele está no controle. O último aqui é o Sol. Por que o chakra raiz aqui é o Sol? Porque o controle o controle aqui da nossa mente, da nossa matrix, está relacionado ao planeta Saturno. Quem é que comanda? O Ial da Baote, que está no 7º. Tá? Então, as pessoas, às vezes, elas dizem assim, mas eu pensei que nada tinha a ver. Não tem. Veja que é 7 também. 7 céus, 7 chakras, 7, as 7 divisórias dos arcontes, né? Correto? Então, observe que isso aqui é muito interessante a gente observar. Tá aqui, ó. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Então, quem é que está aqui no controle daqui? Saturno. Tá? Lamentavelmente, pessoal, eu gostaria muito de estar dizendo aqui para vocês, olha, não, quem está aqui no comando do chakra da coroa não é o Sol, é o Deus Sol, é o Sol Invictus. Quem está aqui no comando é a fonte, não é. Lamentavelmente não é. Tá? Tudo isso aqui não foi moldado, gente, de forma aleatória. Isso tem a ver com o sistema, tá, de aprisionamento da Matrix. Então não adianta as pessoas virem e dizer, olha, o chakra nós temos que fazer funcionar e tal, tal. Na verdade, como é que esses seres eles andam se alimentando? Como é que eles se sustentam de energia? É exatamente sugando a energia através destes espaços chamados chakras. Tá? Porque eles são, segundo a visão hinduísta, segundo a visão de algumas correntes esotéricas, isso são como as flores, né? Cada um tem a sua intensidade, ok? Correto? E aí eles são campos de energia, porque eles aí depois eles geram a poros e aí a nossa aura, tá? A nossa expansividade, lembrando que esses chakras estão ligados intrinsecamente ao corpo físico e atinge até o corpo psíquico, ok? Jesus, certa vez, disse assim, olha, se o teu olho está mal,
então tudo estará escuro. Mas se teus olhos estão iluminados, então, mas de que olho Jesus estava falando? Desses olhos aqui? Não. Jesus estava falando da glândula pineal. Lembre-se que bem aqui tem um chakra. Como é que esses seres eles sugam as energias das pessoas? Gente, quando esse povo, às vezes desculpa, eu conheço as religiões pela prática. Passei 30 anos numa igreja, então eu sei. É difícil a gente entender isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses seres se alimentam da nossa energia, da energia do medo, da energia da energia da euforia, enfim. Quando você vai, como por exemplo, uma igreja que você entra em estágio emocional e tal, você desperdiça uma quantidade enorme de energia e aquela energia é sugada por esses seres. Tá? Eles se alimentam do resto das energias que sobram do nosso corpo quando você desencarna. Ok? Quando você desencarna, eles vão lá exatamente. E os chakras, eles conhecem os chakras, eles sabem que existem campos de energia em nós, eles sabem que eles veem a gente do jeito que a gente é. Nós não, a gente não vê, mas aí eles veem. Os parasitas espirituais, como é que eles conseguem penetrar num ser humano? Através exatamente dos chakras, que são portas abertas. Ok? São portas abertas por onde entra energia e sai energia. O coração sai uma grande quantidade de magnetismo e do cérebro a eletricidade. Então, por isso que nós temos um campo eletromagnético que interage. Tá? Só que nós, seres humanos, estamos confinados a um cubo. Nós estamos confinados ao cubo preto, cubo negro. Estamos confinados à Matrix, tá? Saturno, Lua, Terra, Sol. Estamos confinados aí. Correto? Então você precisa perceber isso, porque às vezes as pessoas vêm e dizem assim, ó, para a gente despertar, a gente precisa fazer meditações, esvaziar a nossa mente. Cuidado, porque na hora que você esvazia a sua mente e você não tem nada para preencher, tá? Aí, meu amigo, na hora que você desocupa a tua casa, a tendência de entrar parasitas é a mesma história que Jesus contou, pessoal. Ele contou a seguinte história. Quando ele fez uma parábola. Quando o ladrão chega em uma casa, o que ele faz? Ele amarra o dono e rouba tudo que ele tem. Tá? E depois, o que acontece? Se quando ele volta, ele encontra a casa arrumada, e estava falando sobre isso porque ele tinha feito o quê? Uma retirada de um daimon, tá? Que estava perturbando uma pessoa. Então ele disse, olha, se ele vai dar uma volta, quando ele vem, ele encontra a casa limpa, vazia, ele vai não só e está mais 7. Tá? O que Jesus estava ensinando? Ensinando o seguinte, olha, você não pode desocupar sua casa.
Que na hora que você abandona a sua casa, a sua existência, a sua existencialidade, na hora que você começa a querer negar a sua existencialidade, tá? Na hora que você começa a negar a sua corporeidade, na hora que você começa a negar a sua experiencialidade, você corre um grande perigo, que é o perigo exatamente desses seres virem e manipularem sua mente, seus pensamentos, roubar suas energias, lhe empreender e lhe tornar mais escravo do que já ocorre. Então, qual é a verdadeira meditação? Meditação não é esvaziar a mente. Meditação, ao contrário, é ocupar a mente. Meditar, tá? É ao contrário, você pegar livro, lê-los e remoê-los, tá? Tá? Fazer um processo de ruminação interior para manter o seu cérebro funcionando. E não ficar fazendo isso, meu amigo, você esvazia. Vai se esvaziar e vai se encher de quê? Quem é que vai ocupar sua casa? Ok? Então, tome cuidado, porque isso é muito importante. A nossa mente, o nosso coração, ele precisa ser ocupado. A gente precisa ver quem vai ocupar isso aqui. Né? Então, a mente, o coração, eles são lugares que a gente deve montar guarda para a gente poder sair dessa manipulação da Matrix, tá? Senão, muitos seres alienígenas, o que acontece? Quando por que preste atenção, em que lugares eles aparecem, aonde estão sendo mais vistos? No interior ou nas cidades grandes? Muitas vezes nas cidades grandes. Mas por quê? Porque o acúmulo, a egrégora de energia nessas cidades, às vezes é muito negativa. Eu tenho falado isso. Tá? Egrégora vem da palavra Grigori. Quem são os Grigorios? Eram os vigilantes. Eram os alienígenas vigilantes da Terra, os custódios, que ficaram aqui dizendo o seguinte: nós vamos tomar conta aqui da galera. E qualquer coisa, só, né, que eles depois eles estão comparados à história dos Zigig, que resolveram, 200 Zigig resolveram vir e disseram assim: não, nós vamos também pegar aí as mulheres adapitas e ter relações com ela, porque Marduk teve. Você está me entendendo? Tá? Então, as egrégoras, elas precisam ser cuidado, a gente ter cuidado com isso. Tá? Esses seres se alimentam do medo, da insegurança e tudo, né? Nós não estamos livres de ter medo, nem eu, nem você. Né? Nós também não vamos deixar de viver. Ninguém está orientando isso aqui. Né? Mas você deve ter controle sobre a sua vida. Tá? Porque quando alguém fala para mim que tem um vício, é porque essa pessoa perdeu o controle sobre a própria vida. Tá? E quem não tem controle sobre si está meio caminho andado para se perder no meio do caminho. Tá? Então, é por meio desses pontos chamados chakras que eles vão controlando a gente. Né? Por quê? Porque cada dia, pessoal, isso aqui é um corpo, só que você está vendo que é um corpo como que se desfazendo. Porque todos os dias as nossas células são renovadas, todos os dias você vive
essa experiência de se desfazer e refazer. Tá? Então, um dia, o nosso corpo, esse corpo físico, assim, ele vai sumir completamente para dar um lugar a um outro estágio de corpo, que a gente chama de corpo moroncial, para, tá, para a gente poder... Deixa eu ver aqui se eu passo aqui. Aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui nós devemos conhecer, porque isso diz respeito a isso aqui, ó. Agora sim. Aí eu quero... Preste atenção, quem é esse ser aqui, olha. Esse ser é o Enlil. Sabe quantos metros ele tinha, o Enlil? 3,50 metros. Enquanto que os humanos que eles criaram, em média, tinham 1,85 m. Veja que o Enlil está segurando um leão, o leão. Tá? Pode verificar aqui. Tá? Aqui, isso aqui são aqueles coisas lá da Suméria, tá? Aquelas, né? Vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver que é aqui, olha, essa imagem aqui, ó. Tá? Então o Enlil, o Javé, tá? Eles eram assim, ó. Correto? Eles eram grandes, gigantes. Eles eram gigantes. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Então o Enlil, que é o mesmo Jeová, que é o mesmo Yaldabaoth, eu não sei se vocês chegaram a ver o filme Deuses do Egito. Vocês vão ver lá que eles eram grandes. O filme próprio mostra, claro, não deu para mostrar eles tão alto, mas eles eram bem maiores do que os humanos, que eram escravos. Osíris, né, tá, que morre, aí o Horus, tiraram o olho de Horus, né? Olha o que o filme ensina, né? Eles tiraram o olho de Horus, tá? O outro deus lá tira o olho de Horus, tá? E depois o Horus fica apenas com um olho, só depois ele encontra o outro. Mas pode ver lá os deuses, todos eles grandes, maiores do que os humanos, por isso eles escravizavam os humanos. Eles detinham determinadas capacidades, determinadas habilidades, determinadas tecnologias que aos olhos dos humanos daquela época eram coisas divinas. Né? Tanto que eles voavam, eles tinham asas, eles lutavam, eles tinham armas extremamente poderosas. Né? Você vê no filme, por exemplo, o Anubis, né? Como era que ele tinha o rosto, o formato do rosto dele. Tá? Então você presta atenção que os filmes vão esfregando na nossa cara algumas coisas e a gente fica aí, oh, será mesmo? Tá? Então, o nosso vídeo hoje vai ser assim, um pouco mais didático, sem leitura, mas é mais para que a gente entenda como funciona e por que é que o cinema costuma mostrar as coisas e a gente não se liga. Por que eles fazem questão de mostrar? Não é que eles queiram que a gente saiba, não. É porque não existe só uma elite maldosa no mundo. Existem grupos de seres do bem
Então eles tentam influenciar de alguma forma para que os humanos acordem. Porque à medida que os seres humanos vão acordando, vão despertando, vão expandindo a consciência e a percepção espiritual, a Matrix vai sendo derrubada. Nós vamos impactando a realidade. Tá? Nós vamos criando colapso de onda. É isso que tem que ficar claro para nós. Veja só isso aqui. Ó. Então, era assim que Javé era. Por isso que os hebreus, né? Os hebreus, o que é que acontecia? Os hebreus olhavam para eles com o olhar de que ele era um Deus todo-poderoso, tá? Certo? Aí você vai ver bem aqui, ó. Olha quanta simbologia aqui. Ele tá, parece com uma chave, tá? Você vê três seres pequenos aqui, tá? Três seres pequenos aqui. E vai observar que aqui tem um giro aqui. Que esse aqui é o centro da Terra. Isso aqui não é o Sol. Isso aqui é o centro da Terra dividido, tá? Igual os 4 rios do Éden. É lá onde está o Monte Meru e é lá onde está o Polo Norte, que agora eles cobriram de gelo para não mostrar, mas o Polo Norte, pessoal, ele eu só não vou mostrar porque eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas você procura aí o mapa do Pires Reis, você vai ver, né, do Mercador, tem um outro mapa, né? Mas você vai ver que tem uma montanha no meio, tá? Completamente magnética, e 4 rios dividindo, tá? Essa ilha do centro. Ela é o centro do sistema Terra. Ali tem o primeiro ciclo, tá, de gelo que já nos impede de entrar lá. Aí a camada que vem em seguida é aonde nós estamos. Após a nossa camada tem uma outra camada que tem aí 17 continentes. E depois dessa ainda tem uma outra camada e tem 178 continentes, terras, etc. Então, o que eu estou falando aqui é porque, assim, as pessoas, elas não entendem, elas nunca vão perceber isso. Por quê? Porque nós vivemos num simulador. Então, a Terra é uma... Gente, quando eu falei aqui, eu acho que muita gente passou até despercebido. Eu disse, a Terra foi fabricada. Não teve nada de criação ex nihilo, a criação do nada. A Terra foi criada, foi uma evolução natural. Mentira, são mentirosos. A Terra foi fabricada, ela é uma máquina. Se você olhar o livro de Enoque, ler com cuidado, você vai perceber o que Enoque diz, o que os aliens, os não humanos que tiveram contato com Enoque, mostraram para ele. Ok? Alguém vai dizer, poxa vida, eu não queria que fosse assim, mas é assim. A Terra é fabricada. A Terra é como a Terra é mecânica, pessoal. Por isso que o Aristóteles, quando ele formulou o modelo de Terra, ele colocou todas aquelas esferas concêntricas girando, né, aonde os astros, chamados de planetas, se movem, e existe lá uma esfera que ela é imóvel. Primeiro mobile,
que é o motor imóvel. Então, até chegar à região mais extensa, que é onde fica as beiradas as bordas do pleroma, que é onde termina o sistema Terra, começa o sistema pleromático. Ok? Então, é preciso a gente ter esse cuidado, né? Ser ponderados nos nossos exames. O que eu trago aqui são reflexões, são elementos para que você construa, faça o seu cérebro funcionar, coloque ele em atividade, porque em algum momento da sua vida você vai receber insights, tá? Demonstrando quais são os caminhos. Tá? Mas esses seres aqui, eles eram extremamente poderosos por causa disso. Né? Osíris, Horus, lá tinha todas assista o filme, né? Deuses do Egito. Você verá. Né? Eles eram extremamente grandes. E os Anunnaki, os Elohim, ou os Arcontes, eles eram exatamente assim. Tá? Os humanos eram muito pequenos, né? Então eles não tinham como, né? E tudo começa a surgir na Terra lá do centro da Terra, tá? O centro da Terra tem o Polo Norte chamado, gente, ele tem muito mais segredo do que o Polo Sul, do que a Antártida. Ele é tão difícil de acessar quanto a Antártida. Tá? Então, né, vamos seguir aqui. Então, eu mostrei no outro vídeo, né, eu mostrei isso aqui, ó. Tá? Mostrei isso aqui. Por quê? Aqui foi feito por um canal e a gente percebe que aqui botaram a lá. Aí noite e dia, né? Certo? Aqui noite e dia. E aqui, vejam, a Lua, o Sol. E aonde está o trono? No sétimo céu, Alá está sentado, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Jeová, que é o mesmo Yaldabaoth, e aonde está Urano. Aonde está Saturno. Urano não, Urano está aqui acima. Tá? Certo? E aqui está a Terra, porque aqui a ideia é mostrar o modelo de Terra, tá? Certo? E aqui tem para cá mais 7, tá? Diríamos assim, parte, mais 7 terras, tá? Que aqui está dizendo é arte, né? É arte, né? Em inglês, aí quem entender depois vai saber o que é, né? Mas isso aqui é a primeira parte da Terra e vem mais ciclos, né, de Terra, como eu falei agora há pouco, são vários mundos, não só, né, não só isso. Então, o ser humano, quando eu falei dos chakras lá, que eu disse que nós estamos aqui a galáxia tem o seu campo, a Terra tem o seu campo e o homem também tem o seu. Então, tudo está profundamente interligado. É por isso que nós estamos na Matrix, porque essas toros, que é o campo eletromagnético que existe, está em tudo. Tá? Está na Terra. A Terra não é um ser vivo. A Terra foi fabricada. Ela foi fabricada assim como a Lua foi fabricada. Então essa mentirada toda de ida na Lua, de
não sei o que da Lua, e pega isso na Lua, e estamos filmando Marte, estamos filmando coisa. Eles não estão filmando Marte nenhum, eles estão filmando terras que existem aqui na Terra mesmo, e acabou essa história. Tá? Isso tudo serve só para encobrir aí a coisa. Tá? Então, aquilo que eu falei dos 178 mundos, né? Então, você imagina o seguinte, nós, né, eu não sei se aqui vai dar para a gente ver, mas eu digo assim, olha, nós estamos bem aqui, não dá para ver porque eu tenho um outro mapa aqui que expressa melhor, tá? Mas isso aqui dá uma comparação seguinte, nós estamos bem aqui, tá? Certo? Então imagina que aqui tem várias terras, vários, tá? Talvez esse não seja o modelo correto, né? Ideal, mas é uma ideia que se tem, né? Uma coisa todo mundo é unânime em concordar de que a Terra é bem maior do que se fala, né? E que depois dessas muralhas aqui, né? Aí começa outras realidades, né? Outros sistemas de mundo, tá? Mas é mais ou menos isso. Eu quero pegar aqui uma outra que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, gente. Tá? Olha aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui é tirada de um, tá? E isso mostra o quê? Isso mostra, né? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui um instantinho, gente. Só para a gente acompanhar aqui o raciocínio. Tá, vamos lá. Ó, quando eu falei no vídeo passado sobre aquela ideia da teorema de Kolob, é exatamente essa ideia que eles têm, ó, de que Deus está aqui no centro da galáxia. Tá? O teorema de Kolob, ó. Tem o reino celestial, que é esse aqui. Tá? O reino celestial que está aqui, ó. Certo? Deus está aqui. Reino celestial, reino terrenal e reino celestial. Tá? Então, olha, reino celestial, reino terrenal e reino celestial. A Terra, o nosso sistema solar está aqui, ó. Por quê? Porque ela se deslocou para cá, segundo essa teoria, né? E que esse Deus que está aqui não é o Deus do sistema solar, não é o Enlil, não é, pessoal, tá? E por sinal, esse Deus aqui, ele é apenas o Deus dessa galáxia, como eles dizem, tá? Certo? O que eles falam. Mas isso dá uma noção para a gente, também dá uma ideia de como é que é o sistema Terra. O sistema Terra tem mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Só que é o fractal, o moroncial e o, tá? E o físico. Tá? Então isso aqui é o moroncial, o físico e o fractal, né? Que eu sempre falo aqui. Então, hoje, a gente sabe que o sistema Terra, eu acredito que uma hora dessa eu vou abordar com vocês sobre essa questão da galáxia, e eu acredito que no fundo, meus amigos, nós estamos falando de um sistema, do sistema Terra nesse aspecto aqui, ó. Tá? E que de fato a Terra, ela pode ser o centro, sim, deste universo, do universo Terra. Tá? Então, eu não vou abordar aqui com mais profundidade sobre essa questão de Kolob para não confundir. Mas olha, os deuses sumérios, olha, observem aqui
Eles andavam em máquinas voadoras, olha aqui embaixo, tá? Olha aqui o equipamento, o relógio. Isso aqui, gente, ele é uma montagem feita de computador a partir daquela imagem que tem nas paredes lá, tá? Da Suméria. Tá? Olha aí. Ok? Às vezes eles carregavam uma pinha, né? Olha aqui o relógio. Tá? A partir daquela imagem lá, aí você vê que esses seres, eles realmente tinham alguma coisa que nós podemos chamar de tecnologia. Por quê? Porque não era possível que naquela época existia relógio, tá? Certo? Ok? Então vocês estão vendo aqui, ó, tá? Certo? Olha aqui, ó. Bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar a vocês para que a gente entenda esse todo o nosso desenvolvimento. Então, o Jeová Javé é o grande dragão, diabo, Satanás, tá? Que é o Deus lá do Antigo Testamento. É o mesmo Enlil, é o mesmo Yaldabaoth, tá? E essa é a figura que eu acho muito interessante, que a gente não pode esquecer, correto? Tá? Então, vamos procurar entender a nossa realidade, tá? A nossa realidade. Uma hora eu vou falar sobre todos esses sistemas de crenças aqui, né? Olha aqui a velha história, né? Lá do, tá? Certo? Então, mais uma hora dessa a gente vai falar sobre isso, com todo o cuidado do mundo para a gente ter uma visão bacana, tá? E aqui esse texto diz assim: ficamos fascinados com a natureza da Lua com outro planeta feminino, né? Com a Lua e com outro planeta feminino, Vênus. Né? Vênus é não é Saturno, Vênus é o próximo, tá? Era como se a nossa atenção estivesse sido atraída para o lado feminino das trevas e da luz, representando o lado do purgatório da Lua, tá? E na luz ardente de Vênus. Nossas perguntas levaram o nosso mestre a algumas observações fascinantes e inesperadas sobre as conexões lunares no antigo conhecimento esotérico. E não foi surpreendente que as poucas perguntas que fizemos ao nosso mestre naquela época fizeram respeito a esses planetas. Você sabe que o que é o porco do terceiro dia? Ele perguntou em resposta a uma pergunta que eu fiz sobre a Lua. Embora o nosso mestre estivesse olhando diretamente para nós, todos balançaram a cabeça como se ele estivesse se dirigindo a pergunta a cada um de nós pessoalmente. Talvez a pergunta tenha sido retórica, pois ele continuou quase que imediatamente. O porco de 3 dias é uma frase do antigo Mistérios, antes da iniciação realizada durante os grandes mistérios de Boedromion, né, em Eleusis, tá? Em Eleusis, na Grécia, havia o que os gregos chamavam de Halad Mistai. De manhã cedo, os candidatos à iniciação iam para o mar carregando leitões, porcos, né? Que lavavam e depois sacrificavam. A explicação usual, podemos até dizer exotérica, né? Certo? Para esse sacrifício é que eles consideravam o sangue do porco especialmente puro e muito apreciado pelos deuses do submundo. Tá? Eles enterraram os porcos mortos nas profundezas da terra. Tá? Então, lembrem-se dos arcontes que governam o submundo. Tá?
considerava o sangue de porco especialmente puro, muito apreciado pelos deuses do submundo. Eles enterraram os porcos mortos nas profundezas da terra, depois, né, que o sangue que os corpos abatidos foram dedicados a esses deuses infernais, porque o sacrifício foi realizado no terceiro dia do mistério maior. Tal criatura foi chamada de porco do terceiro dia. Tá? Certo? Ele ergueu a sobrancelha e sorriu. Agora, como acontece todos os mistérios de iniciação, dizendo ele aqui, né, nesse texto, tá? Todos os mistérios da iniciação, o termo não é muito correto, destina-se a esconder algo. Não era o porco de terceiro dia, mas um porco de 2 dias e meio, pois o sacrifício sempre acontecia pela manhã. O fato de os ritos serem conduzidos perto do mar deve fornecer uma pista para um espectro desse simbolismo arcano, pois o período de 2 dias e meio é um período lunar. Olhe, preste minha atenção. Tá? Em 2 dias e meio, a Lua percorre completamente o signo do zodíaco. O período, constantemente falando, é a 12ª parte do mês. Agora, talvez você comece a ver algo, significado mais profundo no porco do terceiro dia. Talvez, mais uma vez, a pergunta tenha sido retórica. Em todo caso, não havia nenhum som vindo do círculo. Tá? Ele estava explicando, tá? Tudo isso aí a respeito do símbolo, gente, para vocês entenderem como era que era feito as coisas, tá? O porco, em certo sentido, o porco do terceiro dia é a humanidade. Olha aí. O suor líquido da terra, tá? A humanidade é escrava da lua. A humanidade está sujeita ao ritmo de 2 dias e meio e a todas as outras periodicidades lunares. Em outro sentido, o porco do terceiro dia é o animal de Sete, o lado negro rejeitado da humanidade, aquele lado lucifúgo, né, que não se esforça para a luz. Essa verdade é conhecida no simbolismo, é reconhecida tanto no simbolismo aberto do sacrifício do porco, quanto em suas implicações arcanas mais profundas. Os centros de iniciação sempre reconheceram que a humanidade é escrava da lua, que os homens e mulheres comuns estão dormindo sob a influência dos poderes lunares. O simbolismo do porco de 3 dias deve ser agora ser evidente. A criatura é um substituto de um sacrifício que não é um sacrifício, pois a perda não tem valor diante do ganho. O que acontece em nosso princípio superior, neste caso, né, nesta a fissão do sacrifício suíno é contada diretamente no simbolismo do porco de 3 dias, assim como em um sacrifício envolvendo o holocausto, onde as chamas sobem e os restos canonizados descem. O sacrifício do porco, o terceiro dia, é uma fissão, né, uma fissão de separação. Observe essa palavra fissão. Não se pode ir longe nos estudos herméticos sem ter formado uma boa ideia do que implica a fissão espiritual. Tá? Então, vocês estão vendo, meus amigos, que tudo, né, o que nós estamos ensinando a vocês aqui, tá, tem muito a ver, e aí eu não vou me deter muito em texto hoje, porque eu queria fazer somente essa reflexão com vocês, para mostrar que muitas vezes as pessoas não acordam. Por exemplo, a missa é feita no domingo, né? A missa é feita no domingo.
sacrifício ao quem? Ao Chemosh, né? Ao Deus Sol, ao Sol Invictus, né? Certo? O Shabat dos judeus é feito para quem? Para Saturno, tá? Para o Javé, Jeová, Alá, Brahma e Aldabaoth. Então, observe que as grandes religiões têm os seus dias, têm as suas figuras, têm os sacrifícios. Gente, cada missa é um sacrifício de sangue, de novo, de Jesus. Você já prestou atenção nisso? É a repetição, tá, da morte e ressurreição dele. Você pega todas essas religiões, elas têm dias da semana, simbolismos, arquétipos que muitas pessoas, mesmo participando da religião, não sabem o que significa. Até mesmo sacerdotes, até mesmo grandes líderes religiosos, eles próprios não sabem. Quem sabe? Os chefes deles. Sabe o que é? Sabe o que significa. Entendeu? Então eu digo sempre para as pessoas assim, olha, você precisa acordar, por quê? Porque nós, dentro dessa matrix, a religião é o controle. A religião é o controle. Tá? É o controle do que está aí acontecendo. Esses seres, gente, que né, estão aparecendo aí, não se iludam. Né? Eu vou no próximo estudo que eu for fazer, a gente vai ler alguns textos e eu vou mostrar para vocês o que é que o livro de Enoque, porque o livro de Enoque tem o livro etíope de Enoque, mas tem algumas descobertas de traduções em grego e nas cavernas de Qumran se encontrou algumas coisas sobre o livro de Enoque também. Né? Então, a gente vai ver o que Enoque viu. Por que Enoque foi levado e ele foi até o 10º céu? Até a 10ª esfera. E ele foi descrevendo como é que funciona o sistema. Como é que funciona o Sol, a Lua, as águas, né? Como é que funciona as portas, os portais, como é que a Terra é, entendeu? Ele viu os limites da Terra, tá? Ele viu os limites da Terra, ele não viu a Terra como uma bola giratória. Não, isso não é falado lá no livro de Enoque, ok? Ele viu as colunas e etc. E ele vai narrar. E é por isso que a gente tem que entender que a Terra é fabricada. A Terra foi fabricada, foi produzida. A Terra não veio do ex nihilo e nem era uma evolução natural de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Esse pessoal tem essa conversa fiada. Gente, tudo isso para fazer as pessoas ficarem emburradas, não descobrirem a verdade e não correrem atrás, sabe, para tentar descobrir que por que é que nós sempre estamos sendo controlados pela política, pela economia, pelos meios de comunicação e pela religião. Todos nós estamos, querendo ou não, socados. Eu não, né? Que eu já pulei fora disso aí, mas tem muita gente socada em religião. Aí vão para lá ser alimentar esses seres através das energias que você desperdiça dentro de um templo, dentro de um lugar.
fora que você participa de um grande sistema de exploração, de engano e de mentira. Tá? Então, aguarde o nosso próximo vídeo, que vem muita coisa boa aí, tá bom? É isso aí. Então, não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever no canal, de tocar o sininho da notificação e de compartilhar os nossos vídeos, a divulgar o nosso canal. E se quiser ajudar, mais uma vez, Robson.rr, eu vou repetir, Robson.rmt, Robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Vai estar lá no thumbnail do nosso vídeo, tá bom? Aí você, por favor, nos ajuda, tá? No que você puder. Eu agradeço, forte abraço e até o próximo.